Com a virada do ano, as pessoas que querem dar entrada na aposentadoria precisam estar atentas às mudanças nas chamadas regras de transição do INSS, em especial as mulheres. Com a reforma da Previdência, em vigor desde 2019, todo ano há alterações nessas normas que têm como objetivo permitir que os atuais trabalhadores se aposentem antes da idade mínima estabelecida pela reforma. E para explicar sobre essa questão, a gente recebe hoje no estúdio a advogada Paula Assunção, especialista em aposentadoria. Doutora Paula, é um prazer recebê-la aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Olha, a gente já quer começar, inclusive, falando sobre isso, né? Sobre essas mudanças, doutora Paula. Explica pra gente o que mudou da lei antiga para a atual. Pois é, a reforma da Previdência em 2019 trouxe algumas previsões de adaptações do sistema previdenciário, exatamente focando em quê? Diminuir a lista de benefícios que são concedidos. Então, as regras estão mudando todos os anos com a intenção de que as pessoas não cumpram os requisitos e não consigam se aposentar. E é por isso que é preciso ficar muito atento. E nesse sentido, homens e mulheres, eles são impactados de uma mesma maneira? Em relação à idade para esses trabalhadores, como é que isso funciona? Não são impactados da mesma forma. A aposentadoria dos homens permanece com 65 anos, como era antes da reforma. As mulheres é que estão levando sustos. Por quê? Antigamente, antes da reforma, toda mulher se aposentava com 60 anos. Era uma idade que todo mundo sabia. Aí veio a reforma em 2019 e colocou uma regrinha de transição para que todas as mulheres passem a se aposentar com 62 anos. Qual que é o problema disso? O problema é que todo ano está aumentando 6 meses. Então a mulher acha que completou o requisito, virou para 6 meses. Como esse ano, em 2022, é necessário completar 61 anos e 6 meses de contribuição. Se você fechou 61 anos o ano passado, você ainda aproveita a regrinha do ano passado. Mas se está fazendo 61 anos essa semana ou vai completar no decorrer de 2022, precisa ter 61 e 6 meses. Ou seja, muitas mudanças realmente acontecendo, né? Por isso é preciso você que está nos acompanhando, que pretende se aposentar, estar atento a todas essas regras. E aproveitando, como é que fica agora a regra também de transição por pontos a partir de agora? Sim, a regra de pontos teve uma mudança bem significativa. Ela também já é uma regra que existe no sistema desde 2014, está aumentando ponto a ponto, ano a ano. E agora, em 2022, é necessário ter 89 pontos para as mulheres, 99 pontos para os homens. Como que se chega nessa pontuação? Somando o tempo de contribuição e a idade. Obrigatoriamente é necessário o trabalhador ter 30 anos se mulher, 35 se homem e somar a idade. Se atingir 89 pontos ou 99, ele pode se beneficiar de uma regra de aposentadoria um pouco mais vantajosa financeiramente. Muito bom, doutora Paula. E nesse sentido mesmo, nós também temos a aposentadoria por pedágio de 50%, não é? Como é que funciona esse cálculo? Como é que isso vai também impactar na vida de quem está nos acompanhando e precisa também aposentar? Os pedágios foram a tábua de salvação para a reforma da Previdência de quem estava quase se aposentando, Elis. Imagine você em 2019, contando os meses para se aposentar e vem a reforma da Previdência e fala não aposenta mais porque você não tem a idade X. Então, o pedágio de 50% estipulava que você olhava assim, ó, falta um ano para eu me aposentar. Eu vou cumprir esse um ano mais 50%, ou seja, eu vou pagar o pedágio. Essa regrinha de pedágio salvou muita gente. Então, se você estava se programando para cumprir o pedágio de 50%, não mudou nada esse ano, não. Mantenha a sua programação. Mantém. É bom lembrar também que além da regra de 50%, há também a aposentadoria por pedágio de 100%. Ela funciona da mesma forma? Da mesma forma, só que ao invés de ser a metade do tempo que faltava em 2019, passa a ser o dobro. Então, se faltavam 3 anos, passam a faltar 6 anos. Não é a mesma adequação. Então, não é para todo mundo que vale o pedágio de 50 ou de 100. Infelizmente, a pessoa precisa se planejar. Ela não pode chutar esse valor, não. E entre também as categorias, os professores também da rede privada que nos acompanham também, houveram algumas modificações, né? E nesse sentido, não somente eles também, como há também alteração em outras categorias, como é que funciona? Sim, os professores, eles têm uma previsão constitucional de menos 5 pontos nessa regrinha de pontos para se aposentar e também para outras regras de aposentadoria. Então,
A aposentadoria do professor, ela vem historicamente sendo muito prejudicada. A gente sabe que os professores trabalham em 2, 3 colégios para melhorar a fonte de renda. É muito interessante que eles planejem a aposentadoria. Existe a possibilidade de somar as contribuições quando você trabalha em mais de uma fonte pagadora. Então, é importante também dar uma olhadinha nisso. Faça conta, procure um especialista na área. Em relação ao tempo de contribuição também ao INSS, com essas mudanças, como é que ficou também isso para as demais pessoas que não estão se aposentando agora? Olha, se a gente, como eu e você, ainda não está na regrinha de aposentadoria, primeiro de tudo, continuar pagando o INSS, não desista do INSS, essas contribuições são valiosas, a gente não sabe se ainda vai ter alguma adaptação na reforma da Previdência para o futuro, então, em tese, a gente precisa continuar contribuindo. Obrigatoriamente tem que ter 20 anos de contribuição. E aproveitando a deixa, então, para você que me acompanha, existem outras formas além do INSS de se aposentar, existem também iniciativas privadas. Qual que é o melhor caminho para quem precisa agora e deseja também se organizar, doutora Paula? Olha, a previdência privada vem sendo muito discutida, muita gente está pensando que ela seria aí uma alternativa para melhorar a aposentadoria do INSS. Mas ela não serve para substituir a aposentadoria do INSS. A previdência privada é uma relação contratual. Você vai lá na instituição financeira, vê quanto de dinheiro você pode colocar e como é que você se compromete. Agora, a previdência privada não. Ela tem uma característica de ser uma capitalização, enquanto o INSS tem uma característica de ser um seguro. E aí, se acontece um imprevisto na sua vida, o INSS tem alguma coisa para te amparar. A previdência privada nem sempre. Muitas pessoas também que nos acompanham trabalham seja por carteira assinada ou por MEI. Essa lei ela vale também para aqueles que são MEIs ou apenas carteira assinada? Qual que é aí também o contraponto, que as pessoas podem fazer para se organizar? Vale para todo mundo. A contribuição de MEI conta da mesma forma para o sistema previdenciário. Tem algumas regrinhas que não se aplicam ao MEI e também tem a questão da pessoa pagar em cima do salário mínimo ou em cima do faturamento da sua empresa. Vale a pena, nesse caso, conversar com o contador e, assim, ser correto nessa contribuição. Não paga menos achando que você está economizando dinheiro, não. A previdência é um investimento. No futuro, você vai estar mais idoso, com mais despesas, precisando de um valor maior e aí o salário mínimo não consegue dar conta de tudo. Infelizmente, uma realidade do nosso país. E para a gente concluir então, doutora Paula, eu queria saber também, para aqueles trabalhadores que estão com alguma dúvida, onde é que eles podem recorrer? Olha, o INSS disponibiliza um canal pelo telefone 135, ele é muito atento, funciona até 10 horas da noite, resolve bastante coisa. No site também você consegue tirar muitas informações, principalmente se você já está planejando a sua aposentadoria há mais tempo. Em caso de dúvidas ou se precisar de uma análise mais complexa, envolver tempo especial, regimes de trabalho diferenciados, procure a ajuda de um especialista em direito previdenciário, porque as regras realmente não são fáceis de se entender. Excelente, doutora Paula. Você gostaria também de completar alguma questão, alguma informação útil também para aqueles que nos acompanham? Sempre ficar de olho no seu INSS. Não pare de pagar a Previdência. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil financeiramente, o dinheiro está apertado, ainda que falte um mês ou outro, mas não deixe de pagar de vez, porque a Previdência Social pode ser um amparo no momento de uma doença ou no momento da perda de alguém, da perda de um emprego. A relação com a Previdência Social é de seguro, é de amparo social. Então, não desistam do INSS, ele pode te ajudar no momento de necessidade. Excelente, doutora Paula. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Diversa em Rede. Sempre que precisarmos também, estamos aí com as portas abertas para recebê-la, viu? Eu que agradeço, vou estar sempre disponível para vocês. Muito obrigado.